Turma, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vou pedir que vocês peguem as listas da aula passada, tá? Hoje a gente vai corrigir duas listas, que foram as listas de fatores climáticos. Se não me engano, a gente começou a fazer correção dessa lista. E depois, climas do Brasil. Tá bom? Começar aqui com. Alguém lembra até onde nós fomos nessa lista? Até as 5? Resolvemos até as 6? Tá. Pronto. Será que está plugado? Acho que não tá. Ou tá? Tá sim. Agora foi. Ou foi tu que mexeu aí? Não. Valeu. Pessoal, vamos lá então. Questão número 6 da lista de vocês, tá? Quem esqueceu, acompanha aqui. Enem 2019. A gente tem duas imagens aqui, tá?
a gente tem uma situação de brisa marítima, onde o ar de alta pressão vem do oceano, porque o oceano está mais frio, então isso aqui acontece de dia. Na segunda imagem, a direção da brisa muda, então a gente percebe que o vento agora ele vem do continente, tá? E aí a gente vai chamar isso aqui de brisa terrestre. Por quê que a gente tem uma zona de alta pressão no continente? Porque à noite a área mais fria, comparando o continente e o oceano, vai ser o continente. Lembra? O continente aquece rapidamente, mas também esfria rapidamente, diferente do oceano, tá? O oceano demora a aquecer quando amanhece e uma vez aquecido vai demorar para se resfriar, beleza? Então, continente e oceano têm tempos de resfriamento e aquecimento diferentes, tá? E aí ele fala o seguinte: nas imagens constam informações sobre as formações de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado do quê? Letra A, uniformidade do gradiente de pressão atmosférica, ou seja, tem a mesma pressão, tanto o continente quanto o oceano possui a mesma pressão atmosférica? Não, a gente percebe que de dia tem uma área que tem uma pressão maior e à noite o continente tem pressão maior. Então não há uma uniformidade de pressão atmosférica levando em consideração a temperatura, beleza? B, aquecimento diferencial da superfície é o que resulta essa diferença de direção de brisa, levando em consideração o dia e a noite. Letra B, aquecimento diferencial da superfície. Continente e oceano têm tempos de resfriamento e aquecimentos diferentes, tá? Então, questão tranquila, né, para quem estudou esse assunto, tá? Essa questão ela tá bem simplificada. Letra B. 7. Considerando a posição geográfica do continente destacado na imagem abaixo, considere, né? Então, a gente tem aqui a Oceania, a gente tem aqui a Austrália. As zonas costeiras do continente de destaque, na cor escura, são afetadas diretamente pela condição natural denominada D, tá? Então, quando ele está falando de zona costeira, ele está falando do litoral, né? Das áreas ali de praias. Ele não está falando, por exemplo, do interior, que é o centro, ele está falando das áreas litorâneas. As áreas litorâneas, não só desse continente aqui, mas de qualquer localidade, qualquer lugar litorâneo vai sofrer influência, letra A. As zonas costeiras do continente, destaque na cor escura, são afetadas diretamente pela condição natural de, letra A, biodiversidade, continentalidade, maritimidade, efeito da altitude ou efeito estufa. E aí? As áreas costeiras vão sofrer influência diretamente de qual desses 5 fatores aqui? Letra C, tá? Maritimidade, beleza? Então, vão ser áreas que vão ter menor amplitude térmica, porque são áreas úmidas, né? E aí, consequentemente, baixa amplitude térmica, porque sofrem com o que a gente viu aí, que é a maritimidade. 7C. Questão 8. Eu acho que essa questão já caiu em cartografia, quando a gente estava vendo sensoriamento remoto, beleza? Mas serve para clima também. Por quê? A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do quê? A gente está falando aqui de um satélite, né? De um satélite que utiliza aqui, né, a captação de imagens de diferentes superfícies. Como assim, professora? A gente tem uma superfície de floresta, a gente tem uma superfície de rio, pastagem, rodovia. E aí o que acontece? Ele consegue identificar essas diferentes áreas porque ele capta uma radiação eletromagnética aí, né? Ou seja, toda a superfície terrestre irradia, tá, a luminosidade solar que recebe. Só que essa irradiação, ela se diferencia. Então, por exemplo, a neve, ela reflete de volta 95%
né, da luz solar. Enquanto que o asfalto, ele reflete de volta só 5%. Por quê? Porque o asfalto absorveu mais de 90% dessa luz solar. E é óbvio que o asfalto é quente, né? Toda vez que você vai para uma região asfaltada, principalmente numa região quente, a temperatura tende a ser maior. Então, a geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada depende da variação do quê? Essa variação do índice de reflexão de diferentes superfícies é, letra A, albedo dos corpos físicos, profundidade dos lençóis freáticos, campo de magnetismo terrestre, qualidade dos recursos minerais ou movimento de translação planetária. Letra A, albedo dos corpos físicos, tá? O índice de albedo, para quem não se recorda, é o índice de reflexão de diferentes superfícies da Terra. De reflexão do quê? Do Sol, tá? Da luz solar que é ali que incide sobre esses corpos físicos. Cada superfície tem um índice de reflexão diferente, uma porcentagem diferente, e isso é captado pelo sensoriamento remoto. Então, o sensoriamento remoto consegue detectar, através dessa radiação, né, áreas de pastagens, áreas de queimadas, áreas urbanizadas, beleza? A isso a gente vai dar o nome de albedo, beleza? Então, a gente pode afirmar, pegando isso aqui como referência, que a urbanização influencia no clima. Mesmo que a gente chame de microclima, tá? Uma área muito urbanizada, muito asfaltada, ela com certeza vai ser mais quente do que uma região arborizada, tá? Então, seria a letra A. Como é que foi o simulado? Vocês fizeram o simulado? Foi bom? Gostaram? Vocês recebem o gabarito? Ah, legal. Vocês acertaram aquela questão da convecção? Vocês lembram do desmatamento na Amazônia? Tem uma questão que era sobre o avanço do desmatamento na Amazônia pode interferir na diminuição da convecção, se eu não me engano. Vocês lembram? Vocês não lembram? É tanta coisa, né? Beleza, vamos para a questão 9. Observe o mapa da distribuição da pesca no globo em toneladas por quilômetro quadrado por ano. Então, a gente tem aqui onde se pescam mais peixes, moluscos e crustáceos. E aí, as áreas mais densas de atividade pesqueira, né, são as áreas aqui mais escuras, marrom, beleza? Então, a gente percebe aqui uma intensa atividade de pesca nessas regiões aqui. Seguindo essa lógica, as regiões avermelhadas, né? E com menos intensidade, as regiões mais amareladas aí, tá? Baseado em seus conhecimentos sobre correntes marítimas que podem ser quentes e frias, em superfície, bem como nos dados representados no mapa, assinale a alternativa correta. Letra A. No hemisfério sul, as regiões de maior potencial de pesca são aquelas que margeiam a costa leste dos continentes americano, africano e asiático. Correto. Primeiro, eu preciso saber que o hemisfério sul está abaixo da linha do Equador. E eu preciso saber o que é costa leste. Tá bom? Cartografia básica. Então, a costa leste fica nessa região, à direita dos continentes mencionados. No hemisfério sul, as regiões de maior potencial de pesca são as da costa leste? Não. Olha aqui como é que está na África. Errado. B. No hemisfério norte, tá? As regiões de maior potencial de pesca são registradas na costa leste e oeste do continente americano. Vamos ver, leste do continente americano, oeste do continente americano, no norte, margeadas pelas correntes marítimas frias de Labrador e do Golfo, respectivamente. Está correto? Por quê? De fato, não está correto, tá bom? Primeiro, porque a corrente do Golfo, ela é uma corrente quente, tá? A corrente do Golfo se origina aqui, no Golfo do México, tá?
é importante porque ela chega na região norte, diminuindo um pouco as consequências do inverno rigoroso europeu. Então, está errada. C. Em todo o globo, as áreas que demarcam as águas internacionais ou alto mar são as mais picosas, independentemente da presença de correntes marítimas quentes ou frias. Errado, porque senão não teria esse mapeamento aqui, ok? E não tem como. Tem áreas que possuem mais atividades do que outras. D. No hemisfério sul, vamos voltar para o sul aqui. As regiões de maior potencial de pesca ocorrem na costa oeste do continente americano, agora ele está se referindo ao oeste. Africano e africano, com presença respectivamente das correntes marítimas de Humboldt e de Benguela, aqui, correto, tá? Letra D. E aí eu gostaria de lembrar a vocês que as correntes marítimas frias são responsáveis pelo fenômeno de ressurgência. O que é ressurgência? Elas emergem do fundo do oceano, são densas e trazem matéria orgânica, ou seja, os fitoplânctons. Por isso que as correntes marítimas frias são associadas a atrair peixes, beleza? 9D. 10. O estado de São Paulo, por suas características climáticas, apresenta no outono e no inverno probabilidades de ocorrência de geada. Beleza? Então, a gente tem a possibilidade de geada, tem possibilidade de neve também. E aí ele fala o seguinte: com base em seu conhecimento sobre o estado de São Paulo e os fatores que contribuem para a formação de geadas, é correto inferir que a maior ocorrência de geadas no estado de São Paulo está associada ao quê? Tá? E aí a gente também tem um mapa aqui, tá? Das áreas de ocorrência de geada, que são essas regiões aqui mais escurecidas, onde tem essa probabilidade. E aí ele vem falar o seguinte: a ocorrência de geada está associada ao quê? Letra A. As maiores altitudes da Serra da Mantiqueira, que contribuem para reduzir a temperatura do ar. As baixas altitudes do Vale do Rio Ribeira de Iguapé, que contribuem para a entrada do ar frio. Parece que é essa, né? Porque está negrito, mas não é não. Ao efeito da maritimidade, que injeta ar frio para o continente, diminuindo a temperatura do ar. As grandes extensões do Planalto Ocidental Paulista, que favorecem o acúmulo de ar frio. A ausência de cobertura vegetal com grande parte do território paulista, que potencializa o resfriamento noturno. E aí? Qual que vocês marcaram? Gente, letra A. Maiores altitudes, porque a gente viu que a altitude é um fator geográfico que, quanto maior a altitude, menor a temperatura. A temperatura ela vai diminuindo, então a probabilidade de ocorrer geada está relacionada aqui às altitudes na região de serra. A gente tem áreas de serra aqui, tá? Serra da Mantiqueira, tá? Que contribui aí para a diminuição de temperatura, beleza? Questão 12. O gráfico mostra as temperaturas médias mensais. Então, eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Históricas de 5 cidades, todas localizadas em altitudes próximas do nível do mar. O que ele está querendo dizer quando ele fala todas localizadas em altitudes próximas do nível do mar? Que, né, a altitude não vai ser um fator que vai determinar essa diferença no gráfico aí, tá? E aí ele cita as cidades. Primeira cidade, Alexandria, é isso? Egito. Aí depois, Barcelona. Espanha. Buenos Aires. Argentina.
Santos, São Paulo, São Luís, né? No Maranhão. Beleza. Tranquilo. Cita aí. O gráfico mostra a temperatura média dessas 5 cidades aqui. Todas elas estão localizadas em altitudes próximas ao nível do mar. Então, elas não têm altitudes elevadas, beleza? E aí, qual é o gráfico? Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ele representa aqui a temperatura de cada uma delas. Então, cada linha dessa aqui representa uma dessas 5 cidades, tá? Então, eu tenho aqui uma temperatura média, né? Algumas temperaturas aqui. Essas cidades estão representadas, respectivamente, por quais símbolos? Eu preciso saber, localizar, olhar para esse gráfico aqui e identificar. Ok? Essa linha representa qual dessas 5 cidades. Beleza? Vamos começar pelo mais fácil, tá? Vamos lá. Tem uma linha ali que a temperatura oscilou quase nada. A temperatura se manteve constante. Vocês estão vendo? A temperatura está constante, que é essa linha aqui. Beleza? E aí, o que a gente aprendeu nas aulas anteriores? Quando a linha de temperatura é quase que constante, significa que essa região está próxima de que lugar na Terra? Da linha do Equador. Então, qual vocês acham que tem possibilidade de estar mais perto da linha do Equador? Alexandria, Barcelona, Buenos Aires, Santos ou São Luís, no Maranhão? Perfeito, São Luís, no Maranhão, que é a área ali do Nordeste. Então, está mais perto de 0 de latitude, tá? Então, qual é o símbolozinho? Deixa eu estar tão pequeno. São Luís seria esse símbolo aqui, ó. Cadê, meu Deus? O quadradinho, né? Em branco. Pronto, achamos aí a localidade de São Luís. E ele quer na ordem, ele quer que a gente ache os símbolos na ordem. Pronto. Pode ser a letra B ou pode ser a letra D, tá? Beleza. Outra coisa que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Quando o gráfico, a temperatura sobe no meio do ano, isso se refere a qual hemisfério? Hemisfério norte. E quando a temperatura despenca no meio do ano, isso se refere ao hemisfério sul. Pronto. Então, vamos para o hemisfério sul, que a gente tem mais conhecimento. Vamos analisar as 2 linhas referentes ao hemisfério sul, que são essas 2 aqui, ó. Estão vendo? Mas vocês percebem, olhando para cá, quais são as 2 regiões que estão no hemisfério sul, as 2 cidades? Alexandria, no Egito, está no hemisfério sul? Não. Barcelona, na Espanha, está no hemisfério sul? Não. Buenos Aires, tá? Argentina, está no hemisfério sul. Santos, São Paulo, está no hemisfério sul. Então, as 2 linhas que a temperatura cai no meio do ano referem-se a essas 2 localidades aqui, tá? Agora, como que eu vou diferenciar a Argentina de São Paulo, Buenos Aires de Santos? Alguém tem um palpite? A temperatura. Onde que a temperatura vai cair mais? Em São Paulo ou na Argentina, em Buenos Aires? Na Argentina, Buenos Aires, porque Buenos Aires está numa latitude maior, tá? Buenos Aires está praticamente toda na zona subtropical. Então, eu já encontrei aqui, né, o gráfico que se refere ao território da Argentina. Então, é um círculo, né? Seria aqui, ó, um círculo em branco. Fechou? Dá para identificar agora? Letra B. Letra B, a gente tem aqui, né? Então, seria a alternativa correta, letra B. Então, significa que o Egito é o gráfico
que tem esse símbolozinho aqui. E a gente percebe que esse símbolo aqui, né, ele está na região do hemisfério norte, tá? Barcelona é um triângulo pintado. E Santos seria a bolinha preenchida. Pronto. 11, letra B. Foi. Vocês entenderam? Macete, olhar primeiro para a região onde a temperatura não oscila e depois identificar os hemisférios, tá? 12. Dentre os vários fatores que afetam o clima de determinada região estão maritimidade e continentalidade. Esses fatores estão associados à distância dessa região aos mares e oceanos. Do ponto de vista da física, os efeitos da maritimidade e da continentalidade estão relacionados ao alto calor específico da água, quando comparado com o do solo terrestre. Dessa forma, esses fatores afetam a amplitude térmica, a umidade da atmosfera de certo território. As propriedades físicas da água e dos fatores climáticos citados fazem com que, letra A, áreas banhadas por oceanos enfrentam invernos mais moderados, enquanto que em áreas distantes de oceanos, essa estação é mais bem percebida. E aí? Vamos ver a letra B. Ocorre uma maior amplitude térmica de ar em regiões litorâneas? Não. Em regiões que sofrem com continentalidade, há uma maior amplitude térmica, tá? Por exemplo, no Brasil, Mato Grosso. Mato Grosso, uma área continental, distante de corpos hídricos, tem uma amplitude térmica mais elevada se comparado com as áreas litorâneas. Errado. C. Áreas sob influência de continentalidade tendem a apresentar mais umidade. Eu acabei de falar o inverso, tá? Áreas no centro do continente apresentam menos umidade do que áreas no litoral. D. Poucas nuvens se formam em áreas costeiras porque a água absorve e perde calor rapidamente. Nós entendemos que é o contrário, que a água demora a aquecer e demora para se resfriar. E áreas oceânicas são úmidas. Então, tem a formação de nuvens, sim. Letra E. Região sob grande efeito da continentalidade tendem a apresentar altos índices pluviométricos. Não, tem menos umidade. Menos umidade. Beleza? Letra A. Áreas banhadas por oceanos enfrentam invernos mais moderados. O que ele está querendo dizer? Que não tem uma oscilação de temperatura tão acentuada assim. Beleza? Do que áreas continentais. Letra A. Foi. Agora, climas do Brasil. Zil. Tem mais uma? Ah, então vou colocar 12.1. Ou é 12.12? 2. Vamos lá, Enem 2023. Belém, no Pará, é cercado por rios, mas é a água que vem lá de cima que altera o ritmo da cidade, ou seja, as chuvas. Quem vive na capital paraense sempre sai de casa com uma dúvida e uma certeza. Sabe que vai chover, mas não sabe quando. No Pará é assim. Ou você marca o encontro antes ou depois da chuva, conta o morador. É quase sempre assim o ano inteiro. Os moradores costumam dizer que só existem duas estações do ano na região. A que chove pouco e a que chove muito. Não tem hora para chover, constata uma moradora. Trabalho, escola, atrasa tudo. Tem que ficar esperando passar a chuva, na verdade, né? Diz outra moradora. Beleza. Antes e depois da chuva. Disponível num jornal, né, que é o G1. Qual fator geográfico favorece a condição climática da cidade citada no
texto, tá? Vamos lá. Letra A, baixa latitude, elevada altitude, fraca insolação, forte continentalidade ou acentuada refletividade. Qual que vocês marcariam ou marcaram? Fosse lá no dia da prova. Baixa latitude, beleza? Baixa latitude, proximidade ali, né, na região do Equador, né, mais quente, que contribui para essa evaporação, para essa formação das chuvas constantes, tá? Letra A. Vamos lá. Além dos fatores climáticos estáticos, latitude e altitude, deve-se destacar também a atuação dos fatores dinâmicos sobre os climas encontrados no território brasileiro. As massas de ar. Elas são grandes extensões de ar que apresentam características de temperatura, pressão e umidade das regiões onde se formam. Por exemplo, as massas que começam a se movimentar na linha equatorial são quentes, uma vez que essa é a região que recebe a mais forte insolação do planeta. As massas que adquirem movimento vindas dos polos são frias, em função do pouco aquecimento daquela parcela do planeta. 5 grandes massas de ar agem frequentemente no Brasil. A respeito das massas de ar que atuam no território brasileiro, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. A massa equatorial continental origina-se na Amazônia Oriental. Ela atua apenas nos meses de verão, ou seja, de dezembro a março. Correto? Gente, a massa equatorial continental é a massa de ar que atua na nossa região, que atua aqui na Amazônia, né? Essa massa de ar, ela atua principalmente na nossa região durante o ano todo, ok? Então, ela não tem limitação com relação à estação do ano. Agora, o fato é que ela vai ter maior influência no Brasil no verão, tá? Mas na nossa região, ela vai atuar aí durante o ano todo. 2. A massa tropical atlântica é mais sentida ao longo do litoral das regiões norte e nordeste, pois é formada pelos ventos alísios que sopram nas zonas de altas pressões subtropicais do hemisfério norte. A massa tropical atlântica é aquela massa de ar que vai atuar no litoral brasileiro, tá? Mais precisamente no nordeste e no sudeste, não na região norte. 3. A massa tropical continental, a MTC, quente seca, a única massa de ar seca que atua no território brasileiro, atua principalmente no centro-sul, influenciando a temperatura e a umidade relativa do ar dessa região. Sim, é a massa de ar que vai atuar ali em Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, letra C. 1C. 2. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foram registradas temperaturas reduzidas no mês de junho de 2016, tal como na madrugada do dia 13, em que se alcançou a mínima de 3 graus Celsius, 3,5, na estação meteorológica de Serra da Cantareira, na cidade de São Paulo. Além disso, de acordo com o Instituto, também ocorreram precipitações,
acima da média, ou seja, chuvas acima da média, com mais de 200 milímetros no total daquele mês. Associando a representação esquemática aos eventos descritos, analisem as seguintes afirmações, tá? E aí, na imagem, a gente tem aqui, vocês conseguiram perceber o tipo de chuva? Que é essa aqui? Oi? Não, não seria chuva de verão. A chuva de verão é de convecção, né? Somente por aquecimento. Mas aqui a gente percebe que tem um ar frio, tá? A gente tem um ar frio, um sistema frontal, uma massa de ar fria, e aqui a gente tem uma massa de ar quente, né? Enfim, nesse caso, vocês já observaram que a gente tem um sistema frio. O ar frio é um ar de elevada pressão. Então, ele obriga o ar quente e úmido a subir, lembra? E aí, quando a gente tem essa ascendência desse ar quente e úmido, ao chegar nessas camadas aqui, ele se resfria e condensa, gerando o que a gente vai chamar de chuvas frontais. O que são chuvas frontais? É quando a gente tem o encontro de duas massas de ar ou mais, e ao menos uma tem que ser fria, beleza? Tá, mas com relação a esse esquema, e tem o ar mais frio e denso eleva o ar mais quente, podendo originar nuvens com potencial para tempestades e precipitações. Vocês viram que isso aconteceu aqui nessa imagem? O ar mais frio e denso eleva o ar mais quente, formando precipitações? Correto, galera? E tem um correto? Tá bom? 2. Estabilidades atmosféricas podem ser geradas em razão de o ar quente ser elevado rapidamente pelo sistema frontal. Correto? Quando eu falo em instabilidade atmosférica, né, é essa mudança dinâmica e brusca, tá? Da atmosfera. Estabilidade atmosférica podem ser geradas em razão do ar quente ser elevado pelo ar mais frio, correto? Pelo sistema frontal, que chegando, né? E obrigando a massa de ar quente e úmida a subir, beleza? 3. O encontro de massas de ar estabiliza as condições atmosféricas, deixa tudo muito estável, ok, não causa nenhuma mudança brusca, correto? Não, muito pelo contrário, desestabiliza, tá? Então, alternativa correta, 1 e 2. Aí, vai. 3. A figura abaixo é uma representação dos principais climas que atuam no BR. A figura... De novo. Tá, vamos lá. Considere os seguintes climogramas, os 3 climogramas aqui. Eles representam as médias anuais de temperatura e pluviosidade de 3 cidades brasileiras entre os anos de 1961 a 1990. E aí eu vou ter que relacionar esses 3 climogramas corretamente com uma dessas localidades aqui do mapa. Tem a localidade 1, localidade 2, 3, 4. Primeira coisa que eu preciso saber, identificar os climogramas, tá? Vamos lá, a gente tem climograma X, Y e Z. Pode... Climograma X, Y e Z, tá? Vamos identificar aqui os climogramas. Primeiro aqui, vocês chutariam qual tipo de clima aqui? A gente tem equatorial, subtropical, semiárido. O clima equatorial é o clima da nossa região, tá? Da região norte, né? Pelo menos que predomina na maior parte da região norte, são o clima equatorial. O clima equatorial é aquele clima que é quente o ano todo, então a temperatura não vai oscilar e a gente tem chuvas bem distribuídas. Claro que vai ter uma época mais chuvosa e nós estamos saindo dessa época chuvosa, né? A partir ali, principalmente de junho, né? Maio já está anunciando, a gente já está adentrando nessa época com menos chuvas, a gente vai entrar naquela fase que chove menos,
que eu falei para vocês, né, que tem os festivais de praias, a gente costuma chamar, né, de verão amazônico, embora o hemisfério sul esteja no inverno, tá? Então, gente, o X refere-se ao clima equatorial, beleza? Então, vou colocar aqui equatorial. Tá? E aí, vamos aqui. Eu falei para vocês, não sei se vocês vão se recordar, nas aulas anteriores, onde a gente tiver uma oscilação maior da temperatura, quando a linha oscilar muito, refere-se ao clima subtropical do Brasil, que fica lá no sul do Brasil, Porto Alegre, Santa Catarina, né? Então, a gente tem qual desses dois climas a gente viu que a temperatura oscilou, acentuou mais? O YZ. Então, aqui a gente encontrou o clima do Brasil subtropical, tá? Subtropical. Beleza? E aí, a gente também tem um clima no Brasil, que é o clima tropical típico, que fica na região central do Brasil, no Cerrado, né? Embora o tropical tenha suas variações. Tem tropical úmido, tropical de altitude, tá? O que a gente viu de clima tropical? O clima tropical tem duas estações bem definidas. Tem um inverno ameno e seco e um verão quente e chuvoso, tá? No Brasil, o inverno é no meio do ano. Olha só, inverno ameno, por quê? Porque a temperatura cai um pouco e seco, com poucas chuvas. E verão quente, a temperatura se elevou e chuvoso. Portanto, o climograma Y é o climograma, quase que não sai. É o climograma tropical, tá bom? Esse aqui, tropical. Beleza, identifiquei os climogramas, vai ficar mais fácil. Vamos lá. Letra A. O climograma X é representativo do clima 1, tropical de altitude, e pode representar a cidade de Boa Vista. E aí, tá certo? Não, esse aqui é qual? Equatorial. B. O climograma Y é representativo do clima 3. Olha aqui onde está 3. Semiárido e pode representar Petrolina. Não, não é o semiárido. Tá bom? Então, isso aqui a gente viu que é tropical. C. O climograma Z é representativo do clima 6, né? Espera aí. 6. Ah, tá. Essa região aqui. É porque não está em negrito. O climograma Z é representativo do clima 6, subtropical, e pode representar Porto Alegre. Vocês concordam? Corretíssimo. Olha só. Aqui a gente tem a região sul do Brasil, onde a temperatura oscila mais. Realmente eles sentem um inverno mais propício, né? Tanto que eles têm as roupas de inverno lá no sul do Brasil, tá? Então seria aí, letra C. 3, né? Quatro. Tomar uma água. Uma das principais características que distingue os climas da porção sul do restante do país é a sua maior regularidade na distribuição anual da pluviometria, associada a baixas temperaturas no inverno. O sul do Brasil tem baixas temperaturas no inverno e alta pluviosidade. Essas características que definem o clima subtropical úmido presentes na região sul do Brasil são resultantes de, letra A, combinação da atuação da massa de ar polar MPA equatorial
e a equatorial atlântica, nada a ver, tá? A massa equatorial, no inverno, que vai fazer chover, por exemplo, lá no Nordeste, tá? Mas a massa equatorial atlântica, ela nem ganha força para atingir o sul do Brasil, principalmente no inverno. É a massa polar que toma mais conta do território. B. Associação entre posição geográfica, relevo e atuação de sistemas atmosféricos intertropicais e polares. Letra B, tá bom? O que faz o Rio Grande do Sul, estou com o Rio Grande do Sul na cabeça. O sul do Brasil ter essas características, posição geográfica, elevada latitude, se comparado com as regiões, né, de baixa latitude do Brasil, tá? Regiões de relevo, sistemas atmosféricos intertropicais, né? A gente tem ali a atuação de áreas de elevada pressão com áreas de baixa pressão, letra B. Cinco, o climograma é uma forma gráfica de representação do clima que indica a média térmica e a pluviosidade de uma determinada localidade. Sua coluna indica as chuvas, precipitações, e alinha a temperatura medida em graus Celsius. Com base nos conhecimentos sobre tipos climáticos, relacione o climograma a esses climas aqui. Então, ele me dá a característica do clima e eu tenho que dizer a qual climograma ele se refere. Vamos para aquele exercício novamente. Localiza aí para mim, 1, 2, 3, 4. Quero que vocês me digam o mais fácil. Equatorial. Qual é o clima equatorial? Perfeito. Clima 4. Três. E, posteriormente, 4. Tá. Localiza aí para mim onde a linha, onde a temperatura oscilou mais, para a gente localizar o subtropical. Onde a gente teve uma queda acentuada de temperatura no inverno. Perfeito. O 2 é o clima subtropical. Tá. Segundo o mapa anterior, o climograma anterior, sobrou o 1 e o 3. Entre o 1 e o 3, qual dos dois é o clima tropical típico? Tropical, que no meio do ano é seco e ameno, ou seja, inverno que é ameno e seco, e verão quente e chuvoso. 1 ou 3 refere-se ao clima tropical. 1. A gente tem o clima tropical. E aí tem um aqui, né, que é o 3, tá? O climograma 3 refere-se ao clima, algum palpite? Semiárido, perfeito, tá? Com poucas chuvas, né, que é a região, uma região do Nordeste. Pronto. Localizamos aí. Pode escrever o nome aí também, se vocês quiserem, em cima, tá? E aí vamos relacionar. Tá. Letra A. O clima equatorial caracteriza-se pelo domínio de massa de ar equatorial continental com temperatura média em torno de 24 graus Celsius e pluviosidade em torno de 2.500 milímetros. Muita chuva, tá? Então, o clima equatorial, vou colocar embaixo de qual deles? Aqui, né? Letra A. B. O clima subtropical caracteriza-se pelo domínio de massas de ar tropical atlântico, tropical continental e polar atlântica com temperatura média anual de 18 graus e pluviosidade em torno de 1.500 milímetros anual, bem distribuídas durante o ano todo. Subtropical, aqui. 2B. C. O clima tropical
caracteriza-se pelo domínio de massas de ar tropical atlântica, tropical continental, equatorial continental, com média anual de 24 graus Celsius, 2 estações bem definidas, pluviosidade em torno de 1.500 milímetros, tá? Então, clima tropical, que o semiárido caracteriza-se pelo domínio de massas de ar equatorial atlântica, tropical atlântica, com temperatura média anual de 27 graus Celsius e com pluviosidade em torno de 750, pouca chuva, né? Milímetros distribuídas irregularmente durante o ano. Então, ficou letra D. Qual a alternativa que deu aí? Letra C. 5C. 6. No Brasil, o Vale do Rio São Francisco é o único lugar que produz uva até 3 vezes no ano. As parreiras são divididas em grandes áreas. Enquanto em uma parte elas estão prontas para a colheita, na outra a fase é de poda e logo ao lado as uvas ainda estão começando a aparecer. Esse não é o milagre da multiplicação, é o milagre da irrigação. Controlando a água, é possível controlar todo o ciclo de vida da parreira. Então, ele está falando aí da plantação de uvas, né, em um lugar em que, através de uma técnica de irrigação, que é a irrigação controlada, você consegue ter a uva, né, durante o ano todo. Nós vimos nas aulas anteriores que onde eu preciso ter cuidado com a irrigação da plantação agrícola é onde a gente tem um clima geralmente semiárido. Por quê? Como chove pouco, se tu aguar muito aquela área, vai evaporar rapidamente e vai causar o que mesmo? Não. Se chove pouco e você aguar uma plantação, pode causar a salinização, beleza? A lixiviação é onde chove muito, como na nossa região, beleza? E aí ele fala que isso foi possível, graças a essa técnica de controlar a irrigação da produção agrícola, foi possível produzir muito nessa região, e ele fala o nome aqui, Vale do São Francisco. Essa região aqui, a localização geográfica do cenário descrito no texto, situa-se em qual região do Brasil? Sul do Brasil, Nordeste ou Centro-Oeste? Perfeito, Nordeste, tá? Nordeste, letra C. E sofre influência do clima semiárido ou Nordeste com clima subtropical? Como assim? No Nordeste, clima subtropical? Se o subtropical sai da zona mais quente da Terra e entra próximo a uma zona temperada? Nada a ver. Então, seria aí letra C, Nordeste de clima semiárido. Lembrando que no Nordeste a gente também tem a Bacia Hidrográfica de São Francisco, o projeto de transposição do Rio São Francisco, né? Então, tudo isso remete à região do Nordeste. 6. C. Sete. As massas de ar são parcelas de ar atmosférico que podem se formar sobre o continente ou sobre o oceano e geralmente adquirem características dos locais onde foram produzidas. Dentre as massas de ar que atuam no Brasil, a massa tropical atlântica é... Tá. Massa tropical atlântica é quente e úmida, quente seca ou fria? Quente e úmida. Tá? Letra A, quente e úmida e atua no litoral da região sudeste, ou quente e úmida e atua nas regiões do norte e nordeste do Brasil. Letra A ou letra B? Letra A.
8. Os chamados rios voadores são correntes de ar. Pessoal, diminuir um pouquinho aí a conversa. Os chamados rios voadores são correntes de ar carregados de vapor de água. A imagem representa a dinâmica desses rios em parte da América do Sul, sobretudo no Brasil. Considerando a imagem e o fenômeno dos rios voadores, é correto afirmar que, então a gente tem as etapas aqui. Evaporação do oceano, é isso? Aí a gente tem aqui, né, as próximas etapazinhas. Vamos lá. Em 2, verifica-se o fornecimento de umidade às massas de ar pela evaporação da água do oceano. Gente, a evaporação do oceano foi na etapa 1. Beleza? B está aqui, tá? B. Em 4, verifica-se a evapotranspiração na Amazônia, que absorve a umidade dos ventos que a percorrem. Vamos ver aqui. Espera aí, gente. Em 4, verifica-se a evapotranspiração na Amazônia, que absorve a umidade dos ventos que a percorrem. Tá? A gente percebe essa contribuição na Amazônia aqui, na 2. C. Em 1, verifica-se a precipitação que participa da formação dos rios voadores que ocorre pela bacia. Não tem precipitação. No item 1 tem evaporação oceânica, porque a gente tem aqui o Oceano Atlântico, tá? D. Em 3, verifica-se a barreira geográfica dos Andes, que redireciona os ventos para o centro do continente. Vamos ver a letra E. Em 5, verifica-se a chegada de massas de ar ao extremo sul do Brasil e seu redirecionamento ao Paraguai e à Argentina. Letra D. Letra D. Tá bom? Nove. Leia o texto abaixo, que apresenta condições climáticas ideais para o cultivo do mirtilo. O mirtilo necessita de acumulação de frio hibernal. Então, ele precisa realmente ter uma estação fria para se produzir. Para a espécie do tipo hairbush, que varia de 650 a 850 horas de temperatura inferior a 7 graus Celsius e até 250 horas para o tipo de solo, enfim. Para o bom teor de açúcar na fruta, o mirtilo requer até 50 milímetros de água semanalmente durante o período de desenvolvimento das frutas. O tipo, entretanto, apesar de raízes superficiais, é capaz de sobreviver a períodos de seca. O tipo... Peraí. Devido a características adaptativas, como resistência estomatal e aos consequente uso eficiente de água. O crescimento e a produção do mirtilo são consideradas diretamente proporcionais ao teor de matéria orgânica do solo, tá? Observe o mapa dos tipos climáticos do Brasil. A partir da leitura do texto e da observação do mapa, assinale a alternativa que apresenta um lugar com as condições mais próximas ao ideal para o cultivo do mirtilo do tipo hairbush. Então, tem os climas brasileiros, né, equatorial, subtropical, semiárido, um mapeamento aqui. E qual região do Brasil, qual clima brasileiro tem essas características de ter uma temperatura, um inverno frio, uma certa umidade para a produção do mirtilo? Pelotas, Rio Grande do Sul, Manaus, Barretos, Palmas ou Juazeiro? Bahia, Tocantins, São Paulo, Amazonas ou Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Vocês vão sair daqui tudo friale. 10. A figura ilustra a alteração na distribuição das... Pode ser chuvas convectivas ou frontais ou orográficas. 3 tipos de chuvas, tá? A figura ilustra a alteração na distribuição de um tipo de chuva como resultado de 3 décadas de desmatamento em certo setor da floresta amazônica.
O deslocamento desse tipo de precipitação é um efeito das variações horizontais da rugosidade da superfície, que promovem a concentração da pluviosidade nas bordas das áreas desmatadas. Essa mudança na circulação atmosférica pode ter como consequência ou pode ser manutenção de serviços ecológicos, diminuição da evapotranspiração, redução da produtividade agrícola ou empobrecimento do solo ou aumento da frequência de incêndios, tá? Bom, primeiro tipo de chuva. Qual é o tipo de chuva que vocês veem na imagem? Frontal, orográfica ou convectiva? Quando a gente tem uma chuva somente por evaporação, quando não chegou uma massa de ar fria, então é chuva convectiva, chuva de verão, tá? Então a gente tem aqui a evaporação e a evapotranspiração vem de dois lados, porque a gente tem áreas de floresta aqui e aqui. Só que o que aconteceu na imagem 2? Houve um desmatamento, né? E a gente teve aí uma diminuição da evapotranspiração, tá? Então, chuva convectiva. Pode ser letra A ou letra C, tá? O desmatamento, né, que acontece aqui, e essa mudança de circulação atmosférica pode ter como consequência, vocês acham que é a manutenção de serviços ecológicos ou redução da produtividade agrícola? É difícil mesmo. Vocês ficam confusos porque vocês acham que expandiu talvez a agricultura, né? Não? Letra C. Chuvas. Não, C não. Letra A é C. Chuvas convectivas, tá? E a redução da produtividade agrícola. Só que a gente faz uma inferência. E aí é aí que o bicho pega. Como assim a gente faz uma inferência? Quando você desmata, o solo fica mais susceptível à erosão, entendeu? Fica mais susceptível à erosão, vai ter ali mais, pode acontecer mais lixiviação, entendeu? Então, tudo isso pode fazer com que esse solo fique empobrecido, diminuindo o potencial de produção agrícola. Então, seria aí letra C. Onze. Esse tipo de chuva demonstra claramente como as formas de relevo podem influenciar. Falou de chuva e relevo. Fala sério, já mata aí. Chuva e relevo, sacou, né? Podem influenciar o clima e também os fenômenos meteorológicos, e que faz com que também sejam chamadas de chuva de relevo. Elas podem ocorrer quando a massa de ar úmida é bloqueada por uma forma íngreme de relevo, como uma montanha, uma serra ou uma escarpa. Então, a gente tem uma região de relevo elevado, uma massa de ar úmida que adentra o continente, mas essa barreira impede ela de passar. Ela tenta subir e condensa antes de chegar do outro lado. Então, isso é um tipo de chuva que a gente vai chamar de chuvas orográficas ou chuvas de relevo, tá bom? Que tipo de chuva é essa? Letra D, chuvas orográficas, tá? Sobre a representação de uma nuvem na ilustração abaixo, é correto afirmar que chuva orográfica. Então, a gente tem aqui um ar quente e úmido, uma barreira orográfica, impede essa massa de ar de adentrar o continente. Ao tentar ultrapassar, ela sobe, se resfria e chove. Do outro lado que chega, um ar seco, né? Sobre a representação de uma nuvem, na ilustração abaixo, é correto afirmar que, letra A serra é o principal fator do efeito estufa, por reter nuvens e provocar chuvas. Nada a ver. Tá? B. O ar aquecido e úmido não transpõe a serra, por ser retido pelas nuvens e produzir chuva.
O ar aquecido e úmido não transpõe a serra, porque a nuvem que barrou ele, não. A nuvem foi consequência da tentativa desse ar de ultrapassar essa região de serra. Foi uma consequência desse ar úmido. C. As cabeceiras dos rios são fatores determinantes na precipitação. D. O ar seco da camada superior da atmosfera retém as nuvens na serra e provoca chuva. Ou letra E. O relevo é fator determinante nas precipitações locais. Sim. Tá? Gente, se não tivesse esse relevo, esse ar úmido, talvez não chovesse aqui. Ele ia continuar adentrando o território. Sacou? Foi o relevo que fez esse ar condensar, porque ele tentou ultrapassar e se resfriou lá em cima. Tira o relevo, vai continuar adentrando o continente. Vai, 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 vai. Letra E. De acordo com as condições atmosféricas, a precipitação pode ocorrer de várias formas: chuva, neve, granizo. Nas regiões de clima tropical, ocorrem 3 tipos de chuvas: frontal, encontro de 2 massas de ar menos uma fria; orográfica, quando a gente tem uma barreira de relevo; e convectiva, que é a evaporação, quando a gente tem, né, um calor muito forte, uma temperatura muito elevada. Imagem abaixo, frontal, convectiva ou orográfica? Perfeito, convectiva, tá? A chuva demonstrada na figura é do tipo frontal? Não. Orográfica? Não. Frontal? Não. Pode ser a C ou a D. Vamos ver aí a letra C. Convectiva. Atingindo altitudes elevadas, a temperatura aumenta e o vapor se condensa em gotículas que permanecem em suspensão. O ar fica mais denso, desce frio e seco. Como assim esse ar desce seco? Não é chuva? Vamos ver a D. De verão ou convectiva, são causados pela ascensão ou pela descida lenta, subsidência do ar. O ar mais próximo da superfície terrestre se aquece, acende na atmosfera. Ao atingir elevadas camadas mais frias da troposfera, o vapor de água se condensa, formando nuvens e chove. Geralmente são chuvas torrenciais, de curta duração, acompanhadas de raios e trovões. Letra D. Pessoal, vocês pegaram um exercício? Todo mundo pegou? Uma atividade de hoje? Tá ali. Quem não pegou, tá ali numa cadeira. Ó, um monte. Acho que é porque imprimiram para as 2 turmas, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um pouquinho de exercício, né? Parar de falar um pouco aqui. Só eram 2 listas aqui para a gente responder. Dá um tempo, fazer essa lista de exercícios. É até 9h30. Eu sempre confundo, penso que é até 9h45. Ainda bem que vocês me avisam. Tá. Resolução de questões são vários assuntos. Vocês verem aí, vai trazer placas tectônicas, intemperismo e erosão, tá? Façam aí essas questões em silêncio, cada um faz a sua, simulado de questões gerais aqui, tá? O primeiro que eu trouxe na minha aula especificamente, né? Que a gente está fazendo tanto simulado, isso é ótimo. Mas, vamos lá. Resolução das questões.
nessa dinâmica, né? De que a gente não corrige, aí deixa para próxima. Aí o importante é não esquecer. Tá bom? Certinho? Então, até a próxima quarta.